Muito bem, gente. Avançando aqui nos nossos estudos sobre furto, eu queria começar hoje falando para vocês um pouquinho sobre furto qualificado. A gente já viu furto simples, já viu furto noturno, já viu furto privilegiado. Agora vamos falar do furto qualificado, que é previsto lá pelo parágrafo 4º, com uma pena maior. A gente vai ter uma pena aqui de 2 a 8 anos, tá, para o furto qualificado. Então já é uma pena bem mais razoável, né? Então algumas considerações iniciais, né? Então, como vocês vão ver, em todas as hipóteses aqui que eu falo de furto qualificado, existe compatibilidade com a tentativa. Então, eu posso, sem problema nenhum, ter furto qualificado tentado, tá? Então as regras para consumação são as mesmas que nós já estudamos, lá a teoria da Ilácio, da Amócio, e a gente vai poder falar aqui em tentativa da mesma maneira que falamos lá em outros lugares, tá? E outra coisa interessante que vocês notem, né, é que por absoluta falta de vedação legal, eu posso ter o furto ao mesmo tempo qualificado e privilegiado, tá? É possível que eu tenha aí esses dois institutos convivendo diretamente, sem problema nenhum, né? Não estranhe, tá? Então o furto pode ser de uma coisa de pequeno valor, praticado por pessoa que é primária, e pode ser mediante arrombamento, por exemplo, que é qualificado, tá? Então você vai ter essa possibilidade. Só não dá para colocar nesses casos só pena de multa, né? Mas você consegue combinar as duas coisas. O que diz boa parte da doutrina que não pode é você ter o furto qualificado e noturno, né? Muito embora eu, né, não veja tanto problema, não acho que seja incompatível, nada impede que eu tenha um furto que é qualificado e noturno, né? Mas boa parte da doutrina não aceita porque a gente teria aqui, né, uma situação muito desfavorável, né? Então aumentaria a pena duas vezes, né, por ser noturno e por ser qualificado. Bom, dito isso, vamos ver quais são as hipóteses em que eu tenho essa qualificadora. Então, primeiro, destruição ou rompimento de obstáculo, tá? Então, eu inciso primeiro, que fala aqui, né, o furto praticado com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, que é o que a gente chama de arrombamento, né? Então não tem esse termo arrombamento na lei, mas a gente vai falar muitas vezes, minha casa foi arrombada, né, arrombaram o meu carro, alguma coisa assim. Então ele fala isso, destruição ou rompimento de obstáculo. Rompimento é um dano parcial, tá? Então é o que acaba acontecendo na maior parte das vezes, né? Então você vai lá e chuta a porta, né, até que ela arrebenta e você consegue entrar, né? Você vai lá, força a tranca da janela até que ela cede, a janela abre e você consegue entrar. Então você tem um dano parcial, estraga a fechadura, né, dá uma amassada na porta, alguma coisa assim, mas continua sendo porta, né, continua sendo janela, continua sendo o que era antes. E já a destruição de obstáculo vai ser quando você tem um dano total, né? Então aquilo é totalmente destruído, né? Aquilo deixa efetivamente de existir. Então imagine vocês que o obstáculo aqui em questão é uma porta de vidro, né? E aí eu pego e transformo aquela porta de vidro num monte de caquinho, né, de vidro. Então eu tive o quê? Eu tive uma destruição do obstáculo, um dano total, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam, né? Para configurar esse arrombamento, para configurar essa destruição, rompimento de obstáculo, eu preciso que exista um dano, tá? Porque, eventualmente, o que pode acontecer, né? Eu posso simplesmente desmontar alguma coisa, desencaixar alguma coisa. Então, por exemplo, né? Se vocês tirarem aquele parafusinho que tem na dobradiça das portas, a porta abre pelo outro lado, mas ela abre, né? Então, a porta sempre tem uma dobradiça, né? Que se encaixa assim, e tem um parafusinho que fica aqui em cima. Você tira esse parafuso, a porta abre, tá? Então, só isso não vai configurar arrombamento, porque não tem essa destruição ou rompimento de obstáculo, né, que vão ser necessárias aqui para a gente poder falar nesse crime, tá? Então tem que ter um dano efetivo, né, e que deve ser demonstrado pela perícia, tá? Importante a gente dizer, né, gente, que nesse caso, para que não tenha o bis in idem, eu não posso responsabilizar o agente por crime de dano, porque a gente vai ver daqui a algumas aulas, existe um crime previsto aqui, nessa parte dos crimes contra o patrimônio, que é o crime de dano, né? O crime que é cometido quando a pessoa vai lá e danifica, né? Destrói de alguma maneira coisa alheia. O que seria aqui também, né? Só que eu não posso ter porque seria bis in idem, né? Eu teria aqui uma destruição, o rompimento de obstáculo, qualificando o furto e, além disso, um crime de dano. Não pode. Não pode punir duas vezes pelo mesmo motivo, vocês já sabem disso. Então, portanto, a gente vai ter aqui a responsabilidade só por furto qualificado. Dá para ter furto e dano? Dá, né? Porque o que acontece muitas vezes, né? Você pode ter uma situação em que os ladrões vão lá e causam um dano, né, a alguma propriedade, alguma casa, por exemplo, só de maldade. Então vamos pensar assim, ó, o dono da casa esquece a porta aberta. O ladrão se aproveita disso e entra. Dá aquela limpa, leva tudo dentro de casa. E aí só de sacanagem,
ele vai lá e quebra o que ele não consegue levar. Então quebra, por exemplo, o vaso sanitário privado lá do banheiro da casa, tá? Então aí você pode ter o furto e o crime de dano, porque não é bis in idem. Por quê? Porque nesse caso, notem, não teve destruição, rompimento de obstáculo, né? A gente teve aí um dano que não tinha nada a ver com o furto. Então são dois crimes, né? Ele vai ser responsabilizado pelos dois. Mas observem isso, né? Se for por destruição, rompimento de obstáculo, você não pode ter, né, o bis in idem, né? Cuidado com isso. Aqui, gente, quando a gente fala em obstáculo, né, também podemos falar, além dessas coisas mais óbvias, né, que é porta, cadeado, janela, que a gente chama aqui de obstáculos passivos, os ativos, tá? Então não tem problema nenhum, pode ser um alarme, pode ser uma cerca elétrica, é o mesmo raciocínio, tá? A mesma coisa que eu falei. Então assim, simplesmente você desligar o alarme, desligar a cerca elétrica, não configura destruição ou rompimento de obstáculo, porque não houve dano. Agora, se você vai lá e causa um dano, né, na central do alarme, na central da cerca elétrica, para conseguir entrar, aí você vai ter aqui a qualificadora da mesma maneira, tá bom? Uma última observação a esse respeito, igualmente importante. Escrevi aí no material para vocês que o obstáculo não pode ser parte integrante do bem furtado, tá? Disse isso. Veja, então cuidado, gente, porque a gente tem muitas vezes aqui furto de veículo, né? Então às vezes a vítima vai lá, estaciona o veículo na rua, o ladrão quebra o vidro do carro, né, para levar. Isso não gera furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo, tá? Cuidado. Por quê? Porque o vidro da janela do carro é parte integrante da coisa que está sendo furtada. Então eu não estou, né, do ponto de vista da doutrina aqui pelo menos, danificando nenhum obstáculo. Eu estou danificando a própria coisa que eu estou furtando. E por essa razão, eu não vou falar aqui em crime qualificado por esse motivo, tá? Então assim, se o carro está parado dentro de uma garagem, e eu vou lá e arrombo a porta da garagem para levar o carro, é furto qualificado. Agora, se eu quebro a janela do carro para levar o próprio carro, não vai ser, tá? Cuidado com isso, né? Pegadinha, né? Coisa que existe para atrapalhar a vida da gente. Segunda hipótese que gera o furto qualificado, abuso de confiança, tá? Vai estar aqui no inciso 2, abuso de confiança. Para eu ter a qualificadora aqui, gente, preciso que aconteçam duas coisas, necessariamente, né? Obrigatoriamente. Primeiro, tem que ter uma relação de confiança com a gente. Então eu tenho que falar aqui de uma situação, né, em que a vítima conhece o agente e confia nele por alguma razão, tá? Então, pode ser uma questão de amizade, né, pode ser empregado, mas tem que ter essa relação de confiança, tá? Cuidado, porque muitas vezes você tem patrão que não confia no empregado. Então, aí não é simplesmente por ser empregado no que tem a relação de confiança, né? Então, uma questão que eu já vi cair na OAB muitas vezes, né, a esse respeito, é uma história lá que eles contam de uma mulher que não confiava na empregada e trancava as coisas no armário para a empregada não furtar. E daí a empregada foi lá e furtou o armário. Um monte de gente responde aí, né, que houve abuso de confiança porque era empregado. Não, não teve abuso de confiança. A questão falava claramente, né, que a mulher não confiava na empregada. Mas o que a gente pode ter aqui eventualmente? Destruição, rompimento de obstáculo, tá? Então cuidado com a tipificação. É aquilo que eu já falei para vocês. Essa matéria aqui de crimes contra o patrimônio é chatinha, né, no sentido de que nós temos aí muitas regrinhas, muitas coisinhas, né, chatas que podem fazer com que nós erremos a tipificação, coisa que eu não quero que aconteça. Então prestem muita atenção aqui com isso, tá? Então, voltando aqui, abuso de confiança, primeira coisa que eu preciso é que exista uma relação de confiança com o agente. E a segunda coisa que também precisa, que o agente se aproveite dessa relação para furtar mais fácil. Como vocês já perceberam, né, sempre que eu faço alguma coisa que deixa mais fácil o cometimento do crime, né, eu aumento a pena. Tá? Então tudo que facilita a vida, né, do criminoso vai acabar provocando aqui algum aumento de pena. Essa que é a regra. Tá? A gente vai ter isso aqui normalmente acontecendo. Então, pode ser que exista uma relação de confiança, no caso concreto, né, mas que a pessoa não se aproveita disso. Então digamos, né, que eu tenho um empregado em que eu confio plenamente, né, eu daria até o meu cartão com a senha do banco para ele, e aí ele vai lá e me furta, né? Quando eu estou parado no ponto de ônibus, eu estou parado lá esperando o ônibus, o cara passa e leva embora a minha pasta. Isso não é furto qualificado pelo abuso de confiança, tá? Cuidado. Então precisa dessas duas coisas, precisa confiar e o agente precisa se aproveitar dessa relação de confiança para assim conseguir furtar mais fácil, tá? Você tendo isso,
você vai ter aqui o crime qualificado. Próxima qualificadora que aparece é a fraude, tá? A fraude, gente, eu coloquei aqui uma definiçãozinha, é fácil, né? Vai ser qualquer artifício utilizado pelo agente para distrair a vítima e facilitar a subtração, tá? Então, assim, é um conceito fácil de entender. Vou dar aqui alguns exemplos, vocês vão entender fácil. O problema vem depois, é como não confundir isso com outros crimes. Mas veja, primeiro vamos entender isso, né? Então, o que é fraude? Quando é que eu tenho fraude? É assim, gente, eu costumo dizer que esse tipo de crime, e eu gosto disso, né? Não gosto de ser vítima de crime, mas gosto de estudar crimes, como vocês sabem, né? É o crime do mágico. Não sei se vocês gostam de mágica, né? Mas a mágica... eu gostava muito de ver aquele programa lá do Mr. M, que tinha no Fantástico, né? Que eles contavam como fazer os truques. É nada mais do que uma fraude. É isso. É uma fraude boa, claro, né? Mas é uma fraude. É um recurso que o mágico usa para enganar a vítima, né? Se fala que o mágico é ilusionista, né? Porque ele vai tentar iludir a vítima, fazer com que ela acredite que está acontecendo uma coisa, quando na realidade acontece outra. É isso. Então vocês podem reparar que o mágico sempre é um cara muito simpático, muito falante, sempre tem umas roupas com manga comprida, né? Que ele pode esconder as coisas aqui dentro, que ele está te enganando, né? E qual que é o princípio básico de qualquer mágica? O cara vai lá e chama a sua atenção para uma coisa que não interessa. Então ele fica aqui mostrando para você, olha minha mão esquerda, olha que maravilha, minha mão esquerda tem um relógio, tem aliança, ó que beleza, né? Tem uma manga de camisa, você fica prestando atenção nisso. Enquanto isso, a mão direita dele vem aqui atrás e faz o truque e você nem percebe. É isso, tá? Então, ó, o furto mediante fraude, gente, é exatamente a mesma coisa. A fraude o que é? É um artifício que o criminoso vai utilizar para distrair a vítima, né? Vai ficar chamando a atenção da vítima aqui para uma coisa que não interessa, enquanto isso o que interessa ele faz com a outra mão. Então, muito comum, lá no centro de São Paulo, na Praça da Sé. Acho que a maioria de vocês já deve ter passado pelo centro de São Paulo, lá na Praça da Sé, perto lá da São Francisco. A Praça da Sé é um lugar que sempre está acontecendo alguma coisa. Então você tem o cara lá que faz mágica, tem o cara que pula a roda de fogo, tem o cara que atira faca, tem o pastor pregando, né? E como é um lugar que tem muita circulação de pessoas, é só estar acontecendo alguma dessas coisas que automaticamente, né, faz aquela rodinha em volta do mundo de gente. Então assim, a grande maioria dessas pessoas que estão lá, né, se exibindo, né, elas não estão mal intencionadas. Mas às vezes pode ter. Você pode ter um cara lá que fica fazendo uma atração qualquer lá, e enquanto isso, né, o comparsa dele furta as pessoas que estão distraídas. Essa é a ideia do furto mediante fraude, né? Então, tu fica todo mundo lá prestando atenção no que o cara está fazendo, ou ele vai pular a roda de fogo, vai jogar faca, não sei o quê. E aí o comparsa vai lá e leva embora a carteira, né, de quem está distraído. É isso, tá? Isso é um furto mediante fraude. Qual que é o problema aqui? Vocês têm que tomar muito cuidado para não confundir esse furto mediante fraude com estelionato. Famoso artigo 171 do Código Penal. A gente vai estudar estelionato, chegamos lá, fiquem tranquilos. Mas, por hora, né, o que eu quero que vocês já observem, que o estelionato, o que ele tem em comum com esse furto mediante fraude? Ele tem em comum o fato de ele também poder ter fraude, porque ele fala né, em ardil, né, ou qualquer outro artifício fraudulento, né? Então, ele pode ter fraude. Mas qual que é a diferença? É que no furto, eu vou usar a fraude para distrair a vítima e o próprio ladrão retira a coisa, ele subtrai. Vamos lembrar que no furto o verbo é subtrair. No estelionato eu vou usar a fraude para enganar a vítima e a própria vítima vai me entregar a coisa. Em erro, claro, se ela soubesse que era um golpe ela não entregaria. Mas ela própria vai entregar, né? Independentemente aí da conduta do agente. Então, o X da história sempre é o verbo. Lembre que no furto o verbo é subtrair. Então a ideia é subtrair. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que o bandido lá se veste de funcionário da NET, né? Ou da CPFL, da Eletropaulo, da Sabesp, né? Do DAERP, o que vocês quiserem. Então ele não é funcionário dessa empresa, mas ele se veste como funcionário dessa empresa. E entra na casa lá de alguém dizendo que vai ler o relógio de luz ou algo do tipo. Tá? E aí ele se aproveita que está dentro da casa da pessoa e surrupia alguma coisa. O que é isso? Furto. Por quê? Porque houve uma fraude. Ele usou um disfarce para entrar na casa da pessoa. Mas ele que pegou, ele subtraiu. Por outro lado, né, se ele se apresenta como funcionário da Eletropaulo e vai lá e cobra, né, alguma coisa, fala, ó, o senhor está devendo aqui R$100 de conta de luz, pode pagar para mim mesmo. E a pessoa vai lá e paga para ele, aí é estelionato, porque
é a própria vítima que está entregando o dinheiro, a própria vítima que está pagando, tá? Então cuidado com isso, né? Cuidado para vocês não confundirem isso. Depois, outra coisa que qualifica, escalada. Então, escalada me lembra sempre aquela história do Meneghetti, né? Vocês são jovens, acho que nunca ouviram falar do Meneghetti, mas o Meneghetti foi um bandido muito famoso que teve em São Paulo, que ele costumava andar pelos telhados das casas, né? Era um gatuno, daí que vem essa expressão, né? Porque os gatos andam nos telhados. Então, escalada é mais ou menos isso, o cara sobe no telhado para entrar na casa, entra pela chaminé, tira a telha e entra, né? Entra pela janela do andar de cima, sei lá, alguma coisa assim. Pode ser tudo isso, né? Não deixa de ser escalada, não está errado. Mas observe, né, que a gente vai configurar aqui a escalada, podemos conceituar como sendo o acesso ao normal, o acesso anormal ao local que será furtado. E esse acesso anormal tem que ser mediante um esforço considerável. Então notem, né, que para eu ter aqui o furto mediante escalada, ele não precisa necessariamente subir, porque escalada dá essa ideia de subir, né? Pode ser, mas não necessariamente. O importante é que seja um acesso anormal. Então você não vai entrar pela porta, você vai entrar por um lugar, né, que não seria o mais adequado. E esse acesso anormal exige um esforço considerável. Então você entrar pela janela, né, do térreo não é um esforço considerável, né? Uma pessoa grande como eu, é só esticar a perna que você entra. Então não é esforço considerável. Então ou tem que ser, né, você vai entrar num andar que é superior, vai ter que colocar uma escada, vai ser igual Homem-Aranha, subir com ventosas na parede, sei lá o que você vai fazer. Ou, né, tem que ser algo que pode ser até subterrâneo, pode ser aquelas coisas de filme, né? Você cava um túnel para entrar por baixo da terra, ok, pode ser. Mas precisa ser um acesso anormal e com esforço considerável, tá? Para o STF, nesse caso, não tem princípio da insignificância, tá? Então, não sei muito bem porquê, mas eles entenderam que quando é mediante escalada, né, a conduta do agente é muito reprovável, então não se aplica o princípio da insignificância. Cuidado com essa jurisprudência, tá? E, por fim, para terminar esse inciso, temos a destreza. A destreza a gente consegue conceituar como sendo uma habilidade especial que permite subtrair objetos sem que a vítima perceba. Ou seja, justamente o que eu não tenho, né? Então, vocês todos aí que têm aula comigo, né, já me encontraram presencialmente, vocês sabem, né, que eu sou uma pessoa grande, de quase 2 metros de altura e um pouco desajeitada, né? E com aquela caligrafia medonha, né, que vocês ficam tentando decifrar os rabiscos que eu coloco na lousa. A aula remota tem essa vantagem, né? Não tem lousa aqui atrás, então vocês já receberam um esquema de aula digitado, ficou muito mais fácil, né, para vocês acompanharem o que eu estou dizendo. Eu não tenho destreza, gente. Se eu tentar fazer alguma coisa discretamente, né, aí que todo mundo vai perceber, né? Então, às vezes que eu consegui ser discreto na minha vida foi sem querer, né? Porque se eu tentar, né, tirar lá alguma coisa assim... Mas tem pessoas que têm essa habilidade, né? Tem bandidos aí que são conhecidos como dedos leves, né? Porque conseguem ter essa facilidade de surrupiar as coisas, né? Pegar as coisas sem que os outros percebam. Então, se isso acontecer, a gente tem destreza. Muito comum dentro do ônibus, né? A pessoa pega o ônibus, tá lá tranquilona, depois chega em casa e fala: cadê minha carteira? Sumiu. Então, houve destreza, né? A pessoa não percebeu. O que é importante, gente? Digamos que o bandido seja como eu, tá? Então ele acha que tem destreza, né? Eu não tenho. Então ele vai lá e vai tentar pegar, a vítima percebe. O que acontece? Não qualifica, tá? Então se no caso concreto a vítima perceber, você não tem aqui a qualificadora. Cuidado com isso. Próxima qualificadora, que aparece aqui no inciso 3, é emprego de chave falsa, né? Então conceituamos aqui chave falsa como sendo qualquer objeto capaz de abrir a fechadura que não seja a chave verdadeira. Tá? Então, gente, pode ser qualquer coisa mesmo, né? Qualquer objeto. Então pode ser desde assim, de coisas que não tem nada a ver com chave, né? Então, clipe de papel, né? Tem gente que consegue, desmancha lá o clipe, enfia no buraco, vai mexendo e abre, né? Chave de fenda, né? Até materiais que são feitos para abrir fechadura. Então, acho que vocês sabem, né? Existe aquela famosa chave micha, que todo chaveiro tem, que é um ferrinho lá que o chaveiro enfia e vai mexendo até abrir, né? E até mesmo cópia clandestina, tá? Então se eu pego e faço uma cópia da chave, né, sem que o proprietário saiba, isso também é uma chave falsa, tá? A cópia autêntica não, né? Então a cópia autêntica que você faz com o consentimento da pessoa, isso não é uma chave falsa. Mas a cópia clandestina sim. Então você vai lá rapidinho no chaveiro, faz uma cópia da chave da casa da pessoa, né, para entrar lá quando ela está fora e surrupiar alguma coisa, isso também vai qualificar pela questão da chave falsa, tá? Inciso 4, qualifica também quando tem concurso de agentes. Já conversei isso com vocês no outro semestre, né? Concurso de agentes
é uma circunstância que normalmente aumenta a pena. Se não qualifica, causa aumento de pena, e aqui não é diferente. O que é importante só lembrar, gente, só diz aqui, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então o que eu preciso para qualificar? Saber que existem ou existiram 2 pessoas pelo menos, tá? Só isso. Eu não preciso que essas pessoas sejam identificadas e eu não preciso que elas sejam punidas, né? Ou porque não foram identificadas, ou porque às vezes tem alguém que é inimputável. Você imagina, né? Eu vou lá e resolvo furtar com o meu priminho que tem 17 anos. Ele é inimputável, ele não vai ser condenado, né? Ele pode, quando muito, sofrer a responsabilização lá nos termos do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não sofrerá nenhuma responsabilidade criminal, vocês sabem disso. Mas eu, que sou adulto, né, que sou velho barbudo, como dizia minha avó, vou ser responsabilizado criminalmente, né? E mais, vou ser responsabilizado por furto qualificado, exatamente como eu estou explicando aqui para vocês, tá? Então, cuidado com essa questão. Bom, aí temos as novidades, né? Porque o que eu falei para vocês até agora é mais ou menos a redação original do Francisco Campos, lá de 1940, né? 80 anos atrás. Agora a gente entra aqui em novidades, né? Entramos aqui em coisas que vieram depois. Então, a primeira coisa é o parágrafo 4A, tá? Parágrafo 4A, que vai dizer o seguinte: a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, tá? Então isso aqui, gente, eles acrescentaram por conta de questão de furto de caixa eletrônico, que foi uma coisa que já esteve muito na moda. Agora diminuiu um pouco, né? Ainda tem, mas se vocês lembrarem, assim, uns anos atrás, né, coisa de 5, 10 anos atrás, tinha muito, né? Então os caras furtavam caixa eletrônico todo dia quase. Então o legislador, usando aquela lógica, né, com a qual eu pessoalmente não concordo, entendeu que você aumentar a pena vai fazer com que eles resolvam furtar menos caixa eletrônico. Então ele pegou e aumentou a pena, tá? É isso. Antes, né, já seria furto qualificado. A gente teria o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, né, até 2018, quando mudou a lei. Hoje, o que nós temos é isso, né? A gente vai ter aqui essa pena ainda mais alta, né? Então, e notem, né, que é uma pena extremamente rigorosa, porque conforme vocês vão ver dentro de algumas aulas, a pena que aparece aqui, que é de 4 a 10 anos, é exatamente a mesma pena que aparece para o crime de roubo. Então o furto aqui está sendo punido como um roubo, por conta do emprego de explosivo. Claro, existe uma razão para tanto, explosivo é perigoso mesmo, você vai ter aí um perigo comum, pode morrer gente, né? Então tudo isso justifica aqui esse aumento de pena, tá? E no parágrafo 7º, ele vai falar aqui a mesma pena, né, reclusão de 4 a 10 anos, se a subtração for de explosivos ou acessórios, tá? Então cuidado, né? Você vai ter essa pena igual a do roubo, primeiro se você usar o explosivo para arrombar alguma coisa. E também se o objeto do furto for explosivo, por conta do perigo que o explosivo representa, né? Até mesmo porque o cara que vai lá e explode caixa eletrônico, ele não costuma comprar o explosivo, né? Ele vai ter que arrumar de algum jeito. Então é por isso que a gente já está tendo uma punição maior aqui nesse caso, tá? Bom, agora vem uma coisa sensacional, que é o parágrafo 5º. Esse também não tinha na redação original, mas esse já é mais antigo, já está aqui faz mais de 20 anos, né? Que é o furto de veículo automotor. Olha que maravilha, né? Então de onde surgiu isso? Surgiu de um lobby das seguradoras, né, que queriam pagar menos seguro. Então elas fizeram um lobby para enfiar esse furto aí com pena maior de veículo automotor, porque elas partiram desse pressuposto, né, que os ladrões, evidentemente, vão furtar menos, porque tem medo do direito penal. Então deu super certo. Vocês podem reparar que desde que essa norma entrou em vigor, né, a gente não tem mais furto de veículo automotor no Brasil. Hoje em dia você não precisa nem pagar seguro, né, pode deixar o seu carro aberto na rua, que não tem problema nenhum. Bom seria, né, gente? Oh, que beleza. Bom, e aí, o que diz isso aqui, ó? Vou ler para vocês. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, além de tudo, uma redação jurídica péssima, né? Porque, vocês já sabem, o direito penal em tese é todo construído em cima do dolo, em cima da intenção da pessoa, né? Então, assim, se a ideia era essa, né, era você punir quem furta em um veículo automotor e leva para outro estado, então você deveria escrever, né, subtração de veículo automotor com a intenção de levá-lo para outro estado, alguma coisa assim. Mas não, ele falou que venha a ser transportado. Ou seja,
O que esse parágrafo está exigindo? Prestem muita atenção nisso. Que exista, no caso concreto, o efetivo transporte para outro estado ou para o exterior. Ou seja, né, primeira conclusão que tiramos aqui. Se o cara, ainda que tenha a intenção, não chegar a cruzar a divisa, não chegar a cruzar a fronteira, não aplica aqui essa forma. Porque ele escreve isso claramente, né? Veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, tá? Então é isso que vai acontecer, né? Então, em suma, para eu ter isso aqui, tem dois requisitos. Precisa ter a intenção de levar para outro estado ou para o exterior e tem que efetivamente conseguir cruzar a divisa ou fronteira, tá? Senão é furto simples mesmo, né? Então, eu furto o meu carro aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, e eu quero levá-lo para Minas, vou levar para Uberlândia, por exemplo. Mas aí chega aqui na Anhanguera, né, aqui em Jardinópolis, eu sou preso. Então é furto simples porque eu não cheguei a atravessar a divisa, tá? Aí pergunta, gente, pergunta boa para prova, né? Boa aí para quebrar a cabeça de vocês. Dá para ter tentativa de furto de veículo automotor? Né? Então será que eu consigo tentar furtar um veículo automotor? Então, né, pergunta difícil. Porque veja, se eu for usar aquela teoria da Amócio, que eu expliquei para vocês na semana passada, né? Então aquela teoria que diz que basta eu retirar a coisa da vítima, né, que o crime de furto já está consumado, eu vou dizer para vocês que eu não consigo ter tentativa de furto de veículo automotor. Porque, veja, vou usar o mesmo exemplo. Eu furtei o carro aqui em Ribeirão Preto e quero levar para Uberlândia, tá? Tirei o carro da vítima, aqui em Ribeirão ainda, o crime está consumado. Se a polícia me prender na estrada, é crime consumado de furto simples. Por outro lado, se ela me prender lá em Minas, depois que eu atravessar o Rio Grande, aí é furto de veículo automotor consumado. Mas não tem tentativa. Não dá para ter tentativa aqui, né? Eu posso ter tentativa de furto simples. Eu posso ser surpreendido na hora que eu estou fazendo a ligação direta para levar o carro embora. Aí é tentativa, mas é de furto simples. Notem isso. Não dá para ter a tentativa de furto de veículo automotor pela teoria da Amócio, tá? Pela teoria da Ilácio, ou da Preencio Rei, até dá. Porque por essa teoria, se vocês lembrarem, né, o crime de furto, para se consumar, ele exige que exista a posse tranquila, né? Então que o agente esteja na posse tranquila, ainda que transitória, da coisa que está sendo subtraída. Então, gente, o que vai acontecer? Quando eu furto um carro aqui em Ribeirão Preto com a intenção de levá-lo para Uberlândia, eu vou demorar um pouco para ter a posse tranquila, né? Então vou dar um exemplo assim. Digamos que eu estou lá fazendo a ligação direta, né? Para levar o carro embora. Daí vem a polícia, aparece uma viatura da polícia e fala: esteja preso, bandido! E eu falo: eu não, né? Ligo o carro, engata a primeira e vou embora, né? Em alta velocidade. Daí começa aqui pela rua de Ribeirão Preto uma perseguição hollywoodiana. E aí pegamos a Anhanguera, a polícia vai atrás de mim, né? E tá o tempo todo atrás de mim, ou seja, eu não estou com a posse tranquila. Aí a polícia consegue me alcançar lá em Minas, depois que eu já atravessei o Rio Grande. Ou seja, eu atravessei a divisa sem ter a posse tranquila. Tá? Então é o único caso em que dá para pensar isso, né? Que é uma coisa cerebrina que não vai acontecer nunca, mas só para vocês saberem. Então se perguntar, cabe tentativa de furto de veículo automotor nos termos do parágrafo 5º? A resposta é, depende da teoria que você adota. Né? Se for a teoria da Amócio, não tem, ou é consumado, né, ou é furto simples, não dá para ser furto de veículo automotor tentado. Se você adotar a teoria da Ilácio, dá nessa hipótese cerebrina, tem uma perseguição que acaba ocorrendo durante a ultrapassagem da divisa. Aí você vai ter essa possibilidade. Tá? Mas não acabou ainda não, gente. Vocês acharam que tinha acabado a bobagem do legislador? Não, 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 não. O legislador, quando inventou esse negócio aqui de furto de veículo automotor, ele estava animado, ele queria fazer bobagem. Sabe a pessoa quando levanta de manhã cedo e fala, hoje eu vou fazer besteira. Então o legislador estava nesse dia. Porque, vou fazer uma pergunta para vocês. E se eu furtar um veículo automotor em Goiânia, tá? Que é a capital de Goiás, e for dirigindo esse carro até Brasília, que é a capital federal, vai ser furto de veículo automotor? Provavelmente vocês estão respondendo, vai, né? Só que não, gente. Porque quando você sai de Goiás e vai para Brasília, você entra em outro estado ou no exterior? Não. Brasília fica no Distrito Federal, não é outro estado. Né? Ah, mas não é a mesma coisa? Distrito Federal, né, estado, não é igual? É praticamente a mesma coisa. Só que no direito penal não posso fazer analogia em Malam Partem. Então, o que a lei está proibindo é estado, não Distrito Federal. Por isso, né,
eu não poderia, né, simplesmente dizer que Distrito Federal é a mesma coisa que Estado, então vai aumentar a pena aqui de qualquer jeito, né? Isso não pode, isso não é possível, né? Então, em princípio, né, simplesmente parece que eles se esqueceram do Distrito Federal, se esqueceram eventualmente de algum território federal, né? Fernando de Noronha, por exemplo, não sei se vocês sabem, até a Constituição de 88 é um território federal, né? Hoje é Estado de Pernambuco. Como você resolve isso? Tem aí um setor da doutrina que diz o seguinte, né? Que diz que o Distrito Federal pode ser porque a própria Constituição não faz diferença nenhuma entre Distrito Federal e Estado, então, portanto, seria a mesma coisa. Acho discutível, né? Melhor seria, se a ideia do legislador era essa, né? A gente colocar que transportar para o Estado ou para território do Distrito Federal seria muito mais adequado aqui nos termos do princípio da legalidade. Tá bom? É isso, gente. Não percam na continuação mais uma novidade, o abigeato, também chamado de furto de animais. Até já!